presbiterianos, que temos por herança a reforma protestante do século XVI. Na foto que vocês estão vendo aí, ainda que distante, é uma foto recente da chamada Catedral de São Pedro, onde Calvino pregou durante toda a sua vida em Genebra. Então, essa iluminação aí elétrica não existia e o microfonezinho parecido com o nosso aí também não. Mas dá para vocês terem uma ideia de como a sua arquitetura ainda foi preservada. E uma das questões importantes na Reforma Protestante foi o seguinte: eles aproveitaram os edifícios da época, as construções novas já foram ganhando nova forma, mas o que eles faziam? Simplesmente eles alteravam aquilo que esteticamente não era conforme a Bíblia. Por exemplo, as imagens eram retiradas, a centralidade da Eucaristia era substituída pela centralidade da palavra, mas nós notamos então como é que funcionava naquele tempo. O que é um culto reformado, então, é o tema que nós vamos abordar agora. E de que maneira nós vamos fazer isso? Primeiramente, nós vamos usar um documento que é herdeiro da época da Reforma Protestante, que nós adotamos ainda hoje, que são as nossas confissões. Eu vou usar a nossa confissão, a confissão de fé, inicialmente, definindo que o culto reformado, primeiramente, ele é bíblico. Então, quando nós usamos o termo reformado, algumas pessoas têm uma certa resistência e tal. Eu poderia chamar de culto presbiteriano. Chamo reformado porque diz respeito à nossa herança. Só para nos situarmos na história, no período das reformas protestantes, ou das reformas religiosas do século XVI, como os historiadores chamam, nós temos a chamada Reforma Protestante. E a Reforma Protestante na Europa continental, Alemanha, o Palatinado suíço, Hungria, Países Baixos, as igrejas ficaram conhecidas como luteranas ou reformadas, as reformadas de tradição calvinista. Na Grã-Bretanha, para onde Knox voltou, ficaram conhecidas como igrejas presbiterianas. Mas o sistema de governo sendo o mesmo, as doutrinas semelhantes, a forma de culto com algumas pequenas modificações, mas falar então sobre culto reformado não deveria trazer tanta estranheza para nós hoje, mas infelizmente traz. Como também não deveria trazer tanta estranheza quando nós usássemos a palavra catecismo ou liturgia. Liturgia é uma palavra grega que quer dizer serviço, que diz respeito ao culto, mas às vezes a gente usa a palavra catecismo ou liturgia e já os evangélicos do nosso tempo, porque sofrem de analfabetismo bíblico histórico, ficam logo achando que é coisa da igreja de Roma, mas não é. Então, tudo isso faz parte da nossa herança. O culto reformado, ele é bíblico, portanto, ele é regulado pela Escritura. O documento que eu vou usar agora para provar isso, vocês têm, ou em casa, ou vocês podem acessar no site da igreja, porque é um documento adotado pela nossa denominação. A Bíblia ensina que, vejam só, a maneira aceitável de adorar a Deus, de adorar o verdadeiro Deus, é instituída por Ele mesmo. E é tão limitada pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser cultuado de acordo com as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível, ou qualquer outra forma não prescrita nas Sagradas Escrituras. Eu cito aqui a nossa Confissão de Fé, o capítulo 21. Então, não tenho tempo aqui para tratar com detalhes cada trecho do capítulo 21 aqui do parágrafo 1º, mas só lembrando para vocês, se eu fosse citar aqui alguns exemplos, recentemente estava correndo um vídeo no Facebook de um culto evangélico, onde um homem estava agarrado na pilastra, querendo subir como se fosse subir num coqueiro para tirar coco, enquanto os outros ficavam rodando ali. E essa é a ideia hoje que se passa de culto, porque onde há o Espírito do Senhor, a liberdade, é o erro da interpretação bíblica, e as pessoas acham que podem fazer qualquer coisa. Isso funciona mais como sugestão de Satanás. Nós não podemos adorar a Deus por meio de qualquer representação visível. Não farás para ti imagem de escultura, de forma que a Reforma Protestante, ela então lutou contra a idolatria, como eu falei para vocês,
e entre os reformados isso avançou bastante. Se você visitar uma igreja luterana aqui no sul do país, você vai ficar assustado se você ainda encontrar imagens dentro dela. Por que isso, pastor? Porque nessa área os luteranos não avançaram tanto como os presbiterianos e reformados avançaram. Então, eles tiraram tudo o que fosse representação visível das três pessoas da Santíssima Trindade. O culto reformado, ele, porque é bíblico, trabalhou então à luz da palavra o que na teologia bíblica do culto nós chamamos de elementos e circunstâncias. É importante entender isso aqui, irmãos, porque depois eu vou mostrar as bases bíblicas para se provar os seus elementos, e é justamente nessa área onde há muita confusão. O que é elemento e o que é circunstância? Deixa eu tentar explicar um pouco aqui para vocês. Primeiro, elementos de culto são práticas específicas, prescritas explícita ou implicitamente nas Escrituras e válidas para toda a dispensação da graça em qualquer lugar ou circunstância. Por que eu usei o termo dispensação da graça? Porque na dispensação que nós vivemos hoje, nós já não aplicamos elementos do culto da antiga dispensação. Ninguém sacrifica mais aqui cordeiro, ninguém queima mais incenso, ninguém mais tem a figura do sacerdote, mas do liturgo, do presbítero docente que conduz a igreja na adoração, mas ele não tem nenhum aspecto de um sacerdote que é o único que tem acesso, é o que leva o sacrifício, enfim. Notem que quando eu falo dispensação da graça, eu vou levar vocês para as passagens que mostram os elementos que permanecem hoje. E os elementos de culto são práticas específicas, prescritas explícita ou implicitamente nas Escrituras e válidas para toda a dispensação da graça em qualquer lugar ou circunstância. Alguns desses elementos são ordinários, isto é, fazem parte regularmente do culto. Tomo novamente a nossa confissão de fé. Quais são eles? A leitura da palavra, leitura bíblica, a pregação da palavra, a reverente atenção a ela, ou seja, quando a congregação ouve e recebe a palavra, ela participa do culto, sim. O louvor, a oração, o louvor, que na confissão de fé vai mostrar o seu resgate histórico daquilo que se cantava nos primeiros séculos, primeiro e segundo séculos, que era o canto dos salmos, com graça no coração. A administração e recepção dos sacramentos, do batismo e ceia do Senhor. Estes são os elementos ordinários. Você pode me perguntar, mas pastor, em todo culto não acontece batismos, é fato, mas não deixa por isso de ser um elemento ordinário. Pastor, em todos os cultos não celebramos a ceia. Em Genebra, todo domingo se celebrava a ceia. Por quê? Porque era um elemento de culto. Algumas igrejas presbiterianas e reformadas começaram a dividir os períodos, mas ainda hoje algumas igrejas adotam em toda a sua liturgia a celebração da ceia também, porque é um elemento de culto. E existe muita discussão ainda entre os teólogos, na academia, nessa questão prática aí. Por quê? Porque é elemento ordinário de culto. Mas só para vocês entenderem aqui, o que seria elemento ocasional? Outros elementos são ocasionais, isto é, eles não são regulares no culto. Os juramentos religiosos, os votos, os jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Então, notem que alguns elementos, eles podem compor o culto, mas eles não são regulares, eles são ocasionais. Um exemplo, pastor, ordenação de oficiais, presbíteros e diáconos, envolve voto e juramento. Um tipo de voto, de ações de graças, alguns atribuem o momento do culto onde acontece o ofertório. Algumas igrejas utilizam, como nós, uma vez no mês. É um tipo de voto ou ação de graças, quando o crente vai lá e participa da obra do Senhor também com os seus bens. Então aqui eu estou dando a fundamentação para vocês, confessional. Elementos de culto e agora circunstâncias de culto. Vamos lá. As circunstâncias de culto são todas as demais coisas de caráter não religioso, mas necessárias à realização do culto. Então veja, elementos fazem parte do culto, circunstâncias
são todas as demais coisas sem caráter religioso, mas que são importantes, necessárias para a sua realização. Estas coisas não são fixas, não fazem parte do culto em si, não sendo, portanto, especificamente prescritas nas Escrituras, mas devem ser ordenadas à luz da revelação geral, do bom senso cristão, de conformidade com os princípios gerais da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então, vejam só, Confissão de Fé, capítulo de número 1, diz o seguinte: há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e o governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra que sempre devem ser observadas. Deixa eu parar um pouco aqui só para falar a respeito do que aconteceu naquele período da Reforma. Quando se discutiu sobre culto, vocês lembram que houve uma questão relacionada à transubstanciação também. Foi um grande tema da Reforma Protestante. A Igreja de Roma ainda hoje ensina que pão e vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo, literalmente mediante as palavras mágicas do sacerdote. Os reformadores então disseram não. Lutero ficou no meio termo e definiu uma doutrina chamada da consubstanciação. Ele dizia que os elementos, eles, no momento das palavras da instituição, o corpo e o sangue de Cristo ficavam com e sob o pão e o vinho. Zwinglio disse não, são somente elementos. Então, pão e vinho, pronto, ponto final. A ceia é um memorial somente. Qual é a nossa compreensão à luz do calvinismo? Calvino ensinou, pão e vinho permanecem sendo pão e vinho. Mas no momento da celebração da Santa Ceia, Cristo se faz presente espiritualmente. De modo que quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, nós somos alimentados espiritualmente por Ele. Então, houve discussão a respeito disso, e quando nós tratamos desse assunto, transubstanciação, consubstanciação, nós vamos perceber aí que houve uma certa discussão sobre os temas variados, e quando as questões estavam relacionadas às circunstâncias de culto, elas precisavam ser definidas à luz da natureza e prudência cristã, mas vejam só o finalzinho aí, elas precisavam passar pelas regras da palavra, deveriam sempre ser observadas as regras da palavra, elas precisavam ser consideradas. Então, vejam que há uma distinção entre elementos e circunstâncias. Exemplos de circunstâncias de culto, deixa eu dar alguns aqui para vocês. O lugar do culto, nós vamos adorar a Deus aonde? Na casa, no templo, que hoje a gente comumente chama de templo, mas vocês sabem que a ideia de templo caiu no ano 70, depois de Cristo, com a destruição do templo de Jerusalém. Nós usamos a expressão templo, mas seria o edifício da igreja, vamos dizer assim. Hotel, muitas igrejas hoje, por conta da necessidade, da dificuldade de adquirir locais específicos para reuniões, nas grandes cidades, estão se reunindo em hotéis. Você pode se reunir. Eu lembro que o primeiro culto de inauguração da atual Igreja Presbiteriana da Aliança, a nova Igreja Presbiteriana que nós temos na cidade, aconteceu num hotel da cidade. Isso é circunstancial. Poderia ter continuado lá. Ao ar livre. Se vocês já viram algumas fotos de missionários na África, às vezes eles fazem cultos debaixo das árvores. Eu já preguei numa carroça, em pé numa carroça, ainda bem que o burro não puxou, para pessoas no sertão de Pernambuco, debaixo de uma árvorezona daquela lá, num calor escaldante. Eu ainda hoje tenho essa foto em casa. Ou seja, o culto aconteceu ali, ao ar livre. Então o lugar é circunstancial. Dias da semana, lembrem-se aqui, não o dia do Senhor. Dias da semana para reuniões semanais. Horário, qual vai ser o horário? No dia do Senhor também entra a questão do horário. Aqui no passado, nós tínhamos o culto às 8 da noite, 7h30, 7 horas, 6 horas. Algumas igrejas
Agora, quando nós estivemos em Salgueiro, o culto era 7h30. Deu para assistir ainda o culto aqui, pela internet, depois que eu fui para lá. Então, o horário é circunstancial, mas você deve, no caso, quando o dia do Senhor, que é hoje, você deve adorar o Senhor manhã e noite. Mas em regiões frias, por exemplo, quando chega o inverno na Europa, nos Estados Unidos, não há condição de adorar a Deus à noite. A igreja, então, vai de manhã, passa um determinado período de tempo lá, depois vai para casa. Não tem condições de ficar o dia todo. Isso é circunstancial. Duração e ordem de culto também é circunstancial. Normalmente, o que é que nós fazemos aqui? Eu tenho me esforçado para isso. 9h às 10 o culto, das 10 às 11, com um pouquinho de tempo ali, escola dominical, à noite de 6 às 7h30, passa um pouquinho mais, não chega a dar 2 horas de culto. Outras igrejas têm um culto mais curto, outras igrejas têm um culto mais longo. Então, a questão de horário é circunstancial também. Móveis, púlpito, bancos, cadeiras, mesa para comunhão, tudo isso é circunstancial. Tem gente que diz assim, eu não entro numa igreja que não tenha banco. Você está confundindo elemento com circunstância. Você tem que entrar numa igreja onde se prega o evangelho. Se é cadeira de plástico, se é poltrona, não sei. Isso vai depender do gosto da igreja, do que o conselho lá determinar, se o governo for presbiteriano. Mas isso não é elemento, não. Para ser igreja não precisa ter banco de madeira. Vocês entendem? Às vezes a gente confunde elemento com circunstância. Púlpito, pode ser púlpito de madeira, eu prefiro. Pode ser aquele de acrílico. Tem uns púlpitos estranhos, extravagantes, tem o nomão lá, Jesus, né? Eu acho feio, não tem necessidade dessa coisa toda. Mas isso é circunstância. Vai depender muito. Mesa para comunhão também, a gente vai escolher o tipo da mesa, como vai ser. Tudo isso é circunstância. Iluminação. Vela, lamparina, candeeiro, luz elétrica. Depende da circunstância. Muitas igrejas, ou as igrejas, melhor falando, começaram adorando a Deus assim. Não tinha luz elétrica. Se a luz cair, a gente vai deixar de adorar a Deus? Não, corre atrás. Hoje a gente liga até os celulares, né? E continua até terminar. São circunstâncias de culto. Climatização. Lugar mais frio, aquecimento. Ventilação, para quem ainda não tem condição de botar refrigeração. Quem tem uma condição melhor, graças a Deus, bota ar-condicionado. Isso aí é circunstância de culto. Som e imagem. Aqui é onde também se bate muito nessa questão. Só para destacar aqui o seguinte. Entre os reformados, existe ainda o debate se deve usar ou não instrumentos no culto. A compreensão é que os instrumentos na antiga dispensação faziam parte da lei cerimonial e tiveram uma ordem clara dada por Deus. Com o Novo Testamento, você não tem menção de instrumentos acontecendo no culto, na liturgia da sinagoga, por exemplo. Algumas igrejas reformadas entenderam que não se deveria usar e não usaram. Então, eu acredito que isso daqui é circunstancial. Respeito quem pensa diferente, mas instrumento deve ser um mero acompanhamento à voz, que é o principal instrumento. Aí onde entra a questão. Piano, violão, guitarra, baixo, bateria, é circunstância. Teve gente que não dormiu aqui no dia que a gente colocou um carrom para marcar, porque a gente estava cantando já igual a igreja católica. Precisava de uma marcação. Teve gente que não dormiu. Eu vou tomar um remédio para dormir. Gente, está confundindo elemento com circunstância. Elemento é elemento. Circunstância é circunstância. O conselho dissesse, não, a gente não vai usar. Teria fundamentação bíblica? Nenhuma. Mas a gente teria que respeitar. Se o conselho dissesse, não, vamos ficar só no piano. A gente tem que respeitar, é a direção dos anciãos da igreja. Mas base bíblica para dizer que é elemento não é circunstância. Não tem. Por isso que, pastor, hoje a gente não ensaiou, não vai poder tocar, não tem problema. Se um dia ninguém puder tocar, tem voz, tem alguém afinadinho, leva. Já dirigi congregações que não tinha ninguém para tocar. O pastor pregava, cantava, assobiava e chupava a cana ao mesmo tempo. Só basta a voz. E a gente já vai. Então, assim, esse entendimento que às vezes a gente não tem de elemento circunstância. Circunstância. Microfone com fio ou sem fio?
Sem microfone, se não tiver, tem voz, prega. Transmissão online ou TV, que aí já é um elemento que a gente usa para assistir quem não pode vir à igreja. Veja só, ficar na igreja para assistir culto online é só numa questão de necessidade. O irmão está enfermo, está cuidando de alguém enfermo, não teve tempo, não conseguiu ver, teve algum problema na hora da saída. Alguém idoso que não pode vir à igreja tem sido uma bênção para essas pessoas. Mas quem tem condição deve vir à igreja, não pode substituir a presença do culto para ficar em casa. Então, isso daí também não é um elemento, eu vou ficar porque a internet é elemento de culto, não é, pastor? Coisa nenhuma. Então, o culto reformado segundo a Bíblia. Vamos ver então agora as referências bíblicas para a gente fundamentá-lo. Quando falamos de elementos de culto, devemos ter uma autorização da palavra de Deus. Então, a gente vai chegar num ponto aqui que eu peço que vocês estejam bem abertos para ouvir o que a palavra diz. É difícil porque ninguém trata de nenhum assunto, eu diria, isento, imparcial. Eu peço que vocês ouçam o que a palavra de Deus diz, de acordo com o que a gente ensina, de acordo com o que a gente confessa. Porque em muitas questões você pode se surpreender, mas medite. Você pode até a princípio dizer, não concordo com esse negócio não. Mas pense um pouco, porque isso diz respeito à nossa herança e aquilo que ainda hoje a gente confessa, tá certo? Então, quando falamos de elementos de culto, devemos ter devemos ter uma autorização da palavra de Deus. Deus é quem fixa os parâmetros daquilo que é permitido no culto, não o homem. Em outras palavras, qualquer coisa que a igreja faça no culto deve ser provada pela Bíblia. Voltemos para a história novamente. No período da Reforma Protestante, os luteranos e anglicanos, a igreja da Inglaterra, definiram o chamado princípio normativo de culto. O que isso queria dizer? Se a Bíblia não proíbe, a gente pode fazer. Os luteranos ensinaram isso, ensinam até hoje. A igreja católica pratica isso, alhures, e a igreja anglicana. Presbiterianos reformados disseram não. A Bíblia regula todas as áreas da vida humana, inclusive o culto. Ficou então conhecido o princípio regulador do culto, diferente do princípio normativo. A Escritura tem normas, mas onde ela não normatiza, a gente pode fazer. Os reformados disseram não. A Escritura, ela nos ensina tudo o que devemos fazer, inclusive aquilo que é permitido ou não no culto, não o homem. Qualquer coisa que a igreja faça no culto deve ser provada pela Bíblia. Surge então o chamado princípio regulador do culto. Como podemos provar? Vamos lá. Então, primeira referência bíblica, nós podemos provar esta doutrina, este ensino, por um mandamento explícito, claro. Um exemplo, Lucas 22:19, fazer isto em memória de mim, é um mandamento explícito. Por isso que isso gera uma certa discussão, porque nos primeiros séculos da igreja, primeiro e segundo séculos, a igreja, em todos os cultos, no dia do Senhor, celebrava a ceia. Porque Jesus Cristo disse, fazer isto em memória de mim. Quem foi que regulamentou depois? Se tinha que ser de 6 em 6 meses, como era em Zurique, na Suíça, com Zwinglio, ou uma vez no mês, ou de 2 vezes no mês. Quem começou a regulamentar isso foram as igrejas. Mas se você for olhar um mandamento explícito de Deus, de Cristo, fazer isto em memória de mim. Então, por isso que existe ainda a grande discussão, se devemos celebrar a ceia todos os domingos ou não. Aí muita gente diz, não pastor, mas vai se tornar um ritual. Adoração bíblica, ela sempre causa estranheza para quem entra, não sei se você já percebeu. Geralmente quem vem de outra igreja e entra numa igreja reformada, ou é um visitante que nunca entrou na igreja, a primeira coisa que ele acha, às vezes ele nem vai falar da pregação, ele vai dizer, mas é estranho o culto de vocês. Eu lembro que eu vim do catolicismo romano, primeira vez que eu entrei aqui, eu achei tudo muito estranho, não tinha imagem, não tinha lá o padre vestido, não tinha todo aquele ritual, eu achei esquisito demais. Mas a partir do momento que você começa a entender quem deve ser glorificado no culto, aí a diferença começa a surgir.
quem entra para adorar e sai para servir, começa a compreender que o centro do culto não é o homem, mas o Deus Trino. Então, ele é honrado, é glorificado. Por isso que não há como você entrar num ritmo ritualístico se você compreende tudo o que acontece no culto dominicalmente. Mas você também pode provar por inferência lógica da Escritura, isto é, não há um mandamento explícito, mas quando muitas passagens são comparadas, elas ensinam ou inferem uma prática escriturística. Então você também encontra a prova na Bíblia por uma dedução lógica. Você vai encontrar várias passagens apontando para uma prática no Novo Testamento, na adoração. Você chega à conclusão que de fato ela acontecia. Exemplo bíblico histórico. Você tem a mudança da adoração pública corporativa, o culto solene do 7º para o 1º dia da semana. Então, como é que você pode provar? Por um mandamento explícito de Deus, por inferência lógica da Escritura, por exemplo bíblico histórico, o que é elemento de culto. Aí vamos para as referências. Vimos no domingo retrasado, Gênesis 4, onde Deus rejeitou a oferta de frutos da terra, trazida por Caim, mas aceitou a oferta de sacrifício de animais de Abel. Por quê? Aqui nós entendemos por uma dedução lógica, porque mesmo não sendo a oferta de frutos proibida, ela não foi ordenada na Escritura. Você vai ver ainda no Éden, Deus substituindo as folhas de figueiras que foram confeccionadas por Adão e Eva para cobrir a sua vergonha. Deus então substitui por pele de animais. Um animal morreu para que aquela roupa os cobrisse. Você vai notar então que o que Abel ofereceu foi pela fé, o que implica obedecer a ordem ou a palavra de Deus. Você começa a notar então que estas indicações elas são dadas na Bíblia. O que Caim ofereceu não foi proibido, mas também não foi ordenado. Então o princípio normativo ele não se enquadra. Levítico 10, versículos de 1 e 2. Vamos para lá, segundo livro da Bíblia. Terceiro, Gênesis, Êxodo, Levítico. Nós temos o episódio de Nadab e Abiú. Levítico 10, versículos 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, de 1 a 2, registra que Deus matou Nadab e Abiú porque eles ofereceram fogo estranho. E lembrem-se, o qual Deus não autorizou. O final do versículo 10 diz o que lhes não ordenara. A oferta de fogo estranho não é proibida na Escritura, você não vai encontrar nenhuma evidência. Mas notem que também ela não é ordenada. Então, o que não for ordenado não quer dizer que você deve fazer. Recentemente, nós precisamos ter cuidado com essas igrejas da moda, né? Essa igreja que é para surfista, bola de neve, o púlpito é uma prancha. Até aí eu não tenho um problema. Já preguei em cima de uma carroça, como disse a vocês. Mas aí, eles começaram uma modalidade diferente de batismo. O pastor descia com o fiel de um toboágua, caiu na piscina. Aí quando se levantava, dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí agora eles inventaram uma forma nova. Tem lá um tanque, parece uma banheira maior, e aí ele dá um batismo de MMA. Ele dá um balão e joga o cara, e o cara levanta, ou ele cai com o cara lá dentro. Então, se você for olhar, não há nenhuma orientação de que isso é proibido na Bíblia, mas Deus não ordenou que o batismo fosse feito dessa forma.
Batismo é com água, a água aspergida sobre a pessoa, e eu não vou pegar ninguém aqui, vou dar um balão, derrubá-la e batizar. Entendem? Então, não é porque Deus não proíbe que Deus está ordenando. Não podemos pensar assim. Deuteronômio 12, versículo 32. Vamos lá. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 12. Versículo 32. Com a intenção específica de evitar as falsas práticas de adoração dos pagãos, Deus disse, olha, tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Nós temos aqui outras referências de que Deus, então, orientou o povo, ensinou o povo a não diminuir, nem acrescentar nada à sua palavra. Por quê? Porque, mais uma vez, eu torno a lembrar, não podemos fazer aquilo que Deus não nos ordenou. Em 2 Samuel 6, versículos de 3 a 7, lemos o juízo de Deus sobre os homens de Davi que transportavam a arca. Essa passagem é interessante, vamos para lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Versículos de 3 a 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Esse é um episódio muito triste e que nos faz pensar o seguinte: por que eles foram julgados? Deus se irou porque eles não fizeram a ordem devida, como Moisés ordenou de acordo com a palavra do Senhor. Vamos para 1 Crônicas 15. A passagem ela é lembrada, reforçada aqui, ó. 1 Crônicas 15. Versículos 13 a 15. Pois visto que não levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Olha só, eles não deveriam levar a arca em carro de bois. Era a solução para eles mais interessante, mas eles deveriam levar sustentados pelas varas. Lembrem-se disso. Eles não poderiam tocar na arca. Se tocasse a arca, seriam mortos. Então, olhem só como é interessante isso aí. Versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam. Era nos ombros para levar, pelas varas, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então, este é um dos exemplos bem claros na Escritura, que eles não fizeram nada além de tentarem levar a arca de uma maneira mais funcional, vamos dizer assim, segundo o que eles acreditavam ser melhor. Mas não foi o que Deus autorizou. Se Deus não autorizou, não pode ser feito. Só podemos fazer aquilo que Ele autoriza. Isso é muito sério. Então Jesus repreendeu os fariseus por acrescentar a lei de Deus. Eles acrescentaram algo, vocês lembram disso? Mateus 15, vamos para lá? Mateus capítulo 15, vamos lá, Mateus 15, a partir do versículo de número 1. Vamos lembrar juntos esta passagem aqui.
Jesus repreendeu os fariseus porque eles acrescentaram a palavra do Senhor, aquilo que ele não autorizou. Então, vieram de Jerusalém, versículo 1, a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, uma característica protestante marcante é a sua aversão à tradição. Paulo vai dizer que nós não devemos desprezar as tradições, as boas tradições, lembrem-se disso. Mas as tradições nunca podem suplantar a autoridade da Escritura. Vamos entender um pouco isso aqui. Onde está a autoridade da Igreja Católica Romana, por exemplo? Eles acreditam que a Escritura é a palavra de Deus, mas eles acreditam também que o magistério da Igreja é autoritativo e depois, Vaticano I, a doutrina da infalibilidade papal. No mesmo pé de igualdade, eles colocam então a Escritura, o magistério da Igreja, que agora tem a interpretação infalível do Papa, logo, eles começam a acrescentar inúmeras tradições. A Reforma vem, e é um dos solas que eu vou falar hoje à noite para a Igreja, e afirma sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é suficiente e autoritativa para guiar o povo de Deus no tocante à vida, à adoração, governo, enfim, todas as coisas. Então, o que é que nós vemos hoje, por exemplo, com respeito ao culto na Igreja Evangélica Brasileira? Nós não temos a autoridade de um Papa, mas de apóstolos, supostamente apóstolos. Nós temos profetisas ou profetas, nós temos bispos ou bispas, e o que é que eles falam? Eu recebi uma revelação direta de Deus. O que é que começa a acontecer? A inclusão de tradições ou de inovações ao culto solene. Então, ou a tradição pode ser prejudicial quando nós olhamos para trás, ou aquela que começa a ser formulada hoje em nosso tempo. O que é que nós precisamos observar? Não podemos acrescentar nem diminuir nada à lei do Senhor. A palavra de Deus é suficiente. Isso é loucura para o nosso tempo. Porque hoje o que nós vemos cada vez mais nas igrejas evangélicas, e as presbiterianas não estão longe disso, são acréscimos e mais acréscimos, ou então quando nós vamos ensinar a palavra, a tradição, ela se autoafirma, ela se coloca como superior. O que nós devemos seguir como tradição na igreja é aquilo que não contrarie a palavra de Deus. Contrariou a palavra, devemos fazer como os reformadores fizeram. Os reformadores, eles foram estudar a história, à luz da Escritura, eles foram estudar os pais da igreja, mas eles só aproveitaram aquilo que os pais ensinaram e que tinha autoridade bíblica. O que não tinha autoridade, eles deixaram para lá. Disseram, não, isso aqui não tem apoio bíblico. Se não tem apoio bíblico, bye bye. Então vamos lá, continuando aqui. Jesus disse aos fariseus que criavam suas próprias normas de adoração. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, a reforma ela é tão urgente em nosso tempo que o índice de analfabetos evangélicos quanto ao conhecimento bíblico é tão grande que se você submeter alguns deles a um teste simples de uma classe de catecúmenos, eles não vão se sair bem. Eles não conhecem nem o nome dos 12 apóstolos, eles não sabem nem os 10 mandamentos, eles não sabem nem dizer os 66 livros da Bíblia. Eu vou chamar o Perfeito Louvor para cantar aqui, para ver se muitos aprendem. Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, a Escritura, ela sempre vai nos mostrar que, conhecendo a revelação de Deus, nós seremos direcionados pelo Espírito Santo de Deus e fugiremos de qualquer forma de acréscimo ou diminuição do que diz a palavra.
Quando Jesus Cristo deu ordens aos apóstolos, lembrem-se disso, vamos para Mateus, em Mateus, perdão, último capítulo 28, ele não deu carta branca para eles ensinarem o que quisessem. É importante a gente lembrar disso aí. Mateus 28, quando Jesus Cristo deu ordem aos apóstolos, antes de sua ascensão aos céus, ele deu à igreja autoridade para criar sua própria doutrina, ele deu autoridade para criar sua própria doutrina, o seu próprio governo, o seu próprio culto e dia santos? Claro que não, absolutamente. Vejam o que ele ensinou. Ele disse lá, Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrem-se que a força do verbo aqui está, a ordem de Deus, de Cristo é, fazei discípulos de todas as nações. Esta é a força na língua grega. De que maneira? Indo, batizando, e aqui vem o versículo 20. Ele disse para ensinar as nações a observar tudo aquilo que tinha ordenado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Cristo não deu autoridade para a igreja ensinar o que quer, mas ele deu a ordem para que a igreja ensine aquilo que ele ordenou. Então a igreja não tem autoridade para definir qual é a sua doutrina, qual é a sua forma de governo, qual é a sua forma de culto e estabelecer dias santos, de maneira nenhuma. Ele mesmo disse o que nós deveríamos fazer. Paulo disse também, vejam só, em Colossenses 2, que acrescentar mandamentos e doutrinas de homens ao cristianismo é extremamente perigoso. Vamos para Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, de 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas, com uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo diz que acrescentar mandamentos e doutrinas de homens à fé cristã é sujeitar-se a ordenanças, falsa humildade, e ele conclui que é de nenhum valor contra os desejos da carne. O que ele quer dizer com isso? Que se o cristianismo, de fato e de verdade, não vive o evangelho, ele não vai ser santificado pelo Espírito Santo de Deus, que faz esta obra pelo conhecimento da palavra. À medida em que nós conhecemos a palavra, nós conhecemos mais a Cristo. À medida em que nós procuramos criar as nossas regras e normas, surgem então os problemas. Nós vamos perceber que usar, medir centímetro do vestido ou da saia da mulher crente, verificar o seu decote, ou se o homem está usando terno ou roupas mais adequadas para um cristão, não vai protegê-lo daquilo que está em seu coração. Não é o corte de cabelo, não é o seu visual, não é o exterior do homem que o contamina, mas Cristo mesmo nos lembrou, nos ensinou, é o que sai do seu coração. E só quem tem poder para tratar o coração do homem é o próprio Cristo. Então, notem que estas questões, elas são ensinadas na Bíblia, e Jesus mesmo disse à mulher samaritana, quando ela queria saber o local correto para adoração, ele disse que chegaria a hora, e esta hora já havia chegado, de fato, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E Jesus disse à mulher no poço que aqueles que o adoram a Deus, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes aqui. Deixe-me apenas lembrá-los.
Adoração em espírito e em verdade diz respeito, primeiramente, à adoração que parte de um coração devoto, transformado, que foi regenerado pela palavra de Cristo. Então, um coração verdadeiramente transformado, de alguém que experimentou o novo nascimento, este, de fato, vai entender por que deve obedecer e adorar ao Senhor como Ele quer e não como nós queremos. Ele vai se submeter à palavra de Deus e ele não vai questionar aquilo que Deus diz que ele deve fazer. Lembre-se de Abraão, quando o Senhor disse, olha, ele já velho, pega o teu filho, teu único filho, leva a Moriá e lá você vai oferecê-lo em sacrifício para mim. Abraão não questionou o Senhor. Abraão foi e fez, obedecendo a palavra de Deus, a ordem de Deus. Então a adoração em espírito é esta, mas ela segue a adoração em verdade, ou seja, ouve a palavra, obedece a palavra, segue a palavra. A reforma protestante, ela colocou a Bíblia nas mãos do povo, o que nós chamamos de livre exame da Escritura, mas não se esqueçam, livre exame não é livre interpretação. A Igreja de Cristo não tem liberdade para interpretar a Bíblia como quer. Fuja daquele que diz assim, eu interpreto a Bíblia do meu jeito, porque não existe esse. Você sempre estará sendo inclinado ou orientado por alguma corrente de interpretação. É aí onde nós, então, precisamos resgatar a nossa herança ou tradição, no bom sentido, reformada. As igrejas reformadas ou presbiterianas, elas têm uma bênção, que são suas confissões e catecismos. Por meio deles, nós temos uma interpretação fiel das Escrituras. Todas as vezes que as igrejas se afastam de suas confissões, surgem os problemas. Eu falo isso com tristeza. Nós temos igrejas, hoje no Brasil, presbiterianas, que caminham longe daquilo que deveriam confessar. E o pior é que os seus ministros e presbíteros e diáconos, um dia fizeram votos. Eu vou ser fiel à Bíblia e serei fiel às confissões, porque eu creio que elas interpretam a Bíblia corretamente. Aí, se nós nos afastamos delas, o que é que acontece? Os problemas começam a surgir, nós começamos a imitar a moda do tempo, aquilo que a gente acha legal, nós vamos criar métodos para encher a igreja, e a igreja não vai crescer, como nós ouvimos hoje, pela pura e poderosa pregação do Evangelho. É isso que a gente deve fazer. Então Jesus Cristo, ele diz que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Agora vamos para as aplicações práticas. As aplicações práticas é que são as mais assim impactantes para nós hoje. Talvez você vai se assustar com algumas delas, mas eu peço que vocês recebam com reflexão, porque às vezes muita coisa que a gente vem fazendo, na realidade é herança do século XIX, quando se começou a apresentar uma forma de culto mais atrativa ao incrédulo e não para a glória de Deus. Um tipo de pregação mais envolvente para quem chega e não uma pregação que promove a glória de Deus. Então, precisamos ter, em primeiro lugar, o cuidado de não atribuir às circunstâncias de culto, que em si mesmas são indiferentes, conotação religiosa, atrelando-as ao Evangelho, confundindo-as com elementos de culto, tornando-as obrigatórias. Eu vou explicar isso mais adiante. Então, com isso, não se pode sacralizar um lugar. Nós já vimos, um templo, um horário, 7 ou 8 horas da noite, um dia da semana, quarta-feira. Algumas igrejas têm suas reuniões no meio de semana, na terça, na quinta. A gente não pode sacralizar isso. Um móvel, bancada de madeira, uma roupa, o paletó. Então, por exemplo, algumas igrejas, o pastor não prega se não tiver de paletó. Mas será que é o paletó que faz o pregador? Eu gosto de usar paletó. Eu acho que é interessante. Eu gosto, pelo menos, de me apresentar adequadamente para a pregação, para dirigir a igreja no culto solene. É o que nós temos hoje, mas assim próximo, embora eu fique até preocupado, porque se eu uso paletó, fico parecendo com um advogado hoje. Se eu não uso paletó, camisa de manga comprida e gravata, bispo da Universal, aí o negócio fica pior.
Se eu vou usar colarinho clerical, que foi invenção de presbiteriano, mas a igreja de Roma gostou, eu vou ficar parecendo com um padre. E se eu usar uma toga preta, aí pior. Então, mas nada disso deveria ser sacralizado. São roupas que eu poderia até não usar hoje aqui, mas às vezes a gente sacraliza. Um sistema de ventilação, uma ordem de culto. Vejam só, o elemento de culto não quer dizer necessariamente que a sua ordem deve ser rigorosamente aquela. Se você, eu não tive tempo de fazer isso hoje aqui, mas depois eu posso fazer isso para você. Nós não vamos ter tempos para perguntas, porque a gente já está terminando aqui o nosso horário, mas se você quiser depois conversar comigo durante a semana, aí eu gostaria de receber você para a gente conversar, sentar, tomar um café aqui no gabinete, e a gente conversa mais. Eu poderia mostrar para vocês, pelo menos só na Reforma, 4 tipos de liturgias ou ordens de culto diferentes. Mas o que está presente em todas elas? Os elementos. A oração, a leitura, o cântico, a pregação, a celebração da ceia, o batismo, isso que não pode faltar. Então tem sido grande o perigo da superstição com relação a estas coisas. Eu espero que a gente tenha entendido hoje que estas são circunstanciais. Agora, vejam só, o trabalho da igreja não é inovar e criar novas ordenanças ou formas de culto, mas simplesmente enxergar aquilo que Deus declarou em sua palavra e obedecer a isto. Então, vejam só, corais, solistas, conjuntos, quartetos, não são elementos de culto. Isso é importante a gente pensar. Cantatas ou musicais não podem substituir o culto solene. Nós temos cantatas aqui. Período de Natal. Podemos fazer? Podemos. Estas devem substituir o culto, já tem até uma resolução da nossa denominação, não podem. O culto está claramente expresso na palavra e nas nossas confissões. A cantata musical, ainda que possamos oferecer em um momento adequado para a honra e a glória de Deus, não é culto. No sentido, lembrem-se, solene, de uma convocação, da igreja lendo a Bíblia, da oração, da pregação, ela precisa ter o seu lugar adequado. Elas não podem substituir o culto determinado pelo Senhor com seus devidos elementos. Existem igrejas que têm até escala de solista. Espera aí, o culto é congregacional, o louvor é congregacional. Existe igreja que, se não tiver isso, parece que o culto não aconteceu. Quando, na realidade, se confunde circunstância com elemento. O elemento é que não pode faltar. Mas nós precisamos observar e refletir sobre estas coisas. Dia das mães, dia dos pais, dia do pastor, etc. Não pode substituir o dia do Senhor. Nós podemos usar para agradecer a Deus o dia, como nós fazemos na escola dominical. Temos uma palestra para os pais, para as mães, uma aula à luz da Bíblia. Sim, mas não vamos pegar aqui o culto agora. Aí vamos botar a criançada toda aqui na frente e aí vamos cantar. Primeiro eu quero a Jesus, a mamãe em segundo lugar. E aí o papai fica para terceiro e por aí vai. Você cria então um momento adequado para isso. Mas não pode ser substituído o dia que nós honramos e glorificamos ao Senhor. Então, não confundir elementos com circunstâncias, ou vice-versa. A pregação do Evangelho não pode ser substituída por apresentações teatrais, pantomimas, coreografias, chamadas hoje danças litúrgicas. Foi proibida em nossa denominação, porque o que mais tinha, recentemente, na Páscoa, uma das nossas igrejas presbiterianas, ao invés do culto, fez peça de teatro. É antibíblico, não é elemento de culto. Isso tudo aqui tem o seu espaço, tem a sua apresentação, tem o seu momento, mas jamais no culto. No culto, determinado por Deus, com seus elementos, nós já aprendemos o que deve acontecer. E os stand-ups, que hoje são tão comuns entre os pregadores? Você acreditaria num pregador vestido de palhaço? Deixa eu só ler para vocês a frase de um que anda vestido de palhaço aí, um pastor presbiteriano. Nós podemos usar qualquer método para pregar a palavra de Deus, desde que não vá contra a Bíblia. Fora isso, podemos ser criativos, embora não exista regra nisso. Deus fala na mensagem padrão e também fora do padrão. Ele é Senhor. Ele fala como desejar e usa da forma como quiser. O que não pode ter é um ritualismo, palhaço Paulinho,
Olha a figura aí. Anos atrás, ele pregou em uma igreja presbiteriana em Vitória, está no jornal público, e era culto com o palhaço de Cristo. Isso tem se tornado comum, infelizmente, nas igrejas evangélicas, e dói o coração saber que está acontecendo em igrejas históricas, presbiterianas ou reformadas. Por que razão? Pelo um abandono e esquecimento daquilo que nós precisamos resgatar hoje. Vai parecer esquisito? Vai. Anos atrás, um irmão veio morar aqui e procurou uma igreja presbiteriana para congregar. Ele fazia parte de uma igreja parecida com a nossa. Não há nenhum mérito nisso, porque nós temos os nossos problemas, precisamos lembrar. Às vezes nós saímos daqui contando vantagem. Ah, porque a nossa igreja não tem isso, a nossa igreja não tem aquilo. Isso é errado também. Mas ele procurou uma igreja presbiteriana, ele não era daqui, levaram ele para uma igreja e ele não ficou muito satisfeito. Ele disse, não tem outra igreja presbiteriana aqui não, na cidade? O colega dele de trabalho então disse, tem uma igreja tristinha. Ele, me leve para essa igreja tristinha que eu quero conhecer. A igreja tristinha era aqui. Agora eu pergunto a vocês, a gente canta triste? Só porque a gente não dança, só porque a gente não pula, porque não tem dança litúrgica? Não fazemos coisas que a Bíblia não nos autoriza a fazer? Louvar a Deus com alegria, reverência, que não são antitéticas, é uma característica da adoração bíblica. E que nós precisamos cada dia mais prezar, resgatar. Muita gente às vezes vem para a nossa igreja e diz, mas como essa igreja consegue ter tanto jovem? Porque estes, desde pequenos, foram educados de que o culto que nós prestamos é para o Senhor. Não é para agradar ninguém. Não é para a adoração e louvor dos homens. Então, é nessa medida que nós precisamos controlar e conduzir a nossa devoção e adoração a Deus. Eu finalizo, para a gente encerrar, já são 11 horas, com a frase do antigo presbiteriano James Stormwell. O poder da igreja é puramente ministerial e declarativo. Ela simplesmente expõe a doutrina, obriga as leis e executa o governo que Cristo lhe deu. Ela não adiciona nada por si mesma, nem subtrai nada do que seu Senhor estabeleceu. Ela não possui poder discricionário. A reforma resgatou a beleza da adoração hoje. Nós precisamos entender que a igreja reformada está sempre se reformando por conta disso. Sempre retornando à Escritura. Por isso que eu disse a vocês, algumas questões podem ter mexido com a sua estrutura, o seu conceito, aquilo que você achava não ser tão assim diferente, mas pense. Quanto mais nós voltamos para a Escritura, nós vamos perceber mais e mais como tudo o que nós devemos fazer no culto e na adoração a Deus deve convergir para a honra e glória de Cristo, e não a nossa. Então, se quem prega ou dirige, se quem canta ou dirige o canto, se a congregação quando louva, tudo deve ser pela palavra, por meio da palavra, para o Senhor da palavra, que é Cristo Jesus. A reforma passa também por essa mudança importantíssima, que é a forma como a gente adora. E talvez você esteja aqui hoje e diga assim, mas a igreja precisa inovar. Veja só, pastor, as mulheres estão ganhando espaço na sociedade, mas a igreja presbiteriana do Brasil ainda é retrógrada, porque não tem mulheres no ministério. Não temos porque a Bíblia não autoriza, isso é novidade. A Bíblia nunca autorizou ordenação feminina. O que tem sido feito não tem base exegética ou hermenêutica à luz da Bíblia, mas sociológica, fortemente sociológica. O que nós precisamos entender no que diz respeito ao serviço, à adoração, ao evangelismo, é que toda a igreja é chamada a fazer. Mas governo, condução, ensino, Deus confiou aos seus líderes, presbíteros, auxiliados pelos diáconos, e esses são os principais responsáveis por conduzir a igreja, animando-a na pregação fiel da Escritura e nas reformas tão necessárias para o nosso tempo. E isso inclui um entendimento correto a respeito do culto reformado. Vamos orar.
Senhor, te agradecemos pelo dia e pela oportunidade de reflexão. Muita coisa nova certamente foi dita para muitos irmãos. Outros têm as suas convicções nesta manhã fortalecidas e são animados a prosseguirem em suas igrejas, adorando ao Senhor com fidelidade, sabendo que importa primeiramente obedecer a Deus do que aos homens. Nesta tarefa, Senhor, de redescobrirmos a reforma, o seu valor e aplicarmos o seu legado para o nosso tempo, concede-nos a graça, Senhor, de humildemente aceitarmos o que a Tua palavra nos diz e caminharmos firmes, buscando a Tua glória acima de todas as coisas, guiados por Cristo, pela Sua palavra bendita, rogando ao Senhor que as mudanças que tanto precisamos em nossa vida, em nossa caminhada, na reforma da Tua igreja brasileira, sejam experimentais para nós. Que aquilo que recebemos em nosso intelecto possa descer para o nosso coração. E que agora, Senhor, ao sairmos, voltando para as nossas casas, concede-nos a graça de voltarmos conscientemente, escolhermos aquele que nós achamos será o governante mais adequado para a nossa cidade e que o Senhor se apiede de nós. Que possamos, com responsabilidade, enquanto caminhamos nesta terra, cumprirmos os nossos mandatos, mas sem nos esquecermos que a tarefa primordial do Teu povo é a adoração. Em nome de Jesus oramos. Amém.